a gravação da tarde de hoje. Obrigada pela presença, né, de todos e de todas. Vou deixar o chat aberto aqui, também o WhatsApp, se alguém tiver alguma dúvida, uma dificuldade para entrar, né, fique à vontade para fazer essas intervenções aí que precisar pelo chat também. Então, boa tarde, Thaisa. Boa tarde, bem-vindos e vamos nos deliciar refletindo sobre o literário. Isso. Então, pessoal, nessa sequência, né, de todos esses contos que a gente vem discutindo, né, nesse Clube do Conto, esse ano a gente fez opções sempre para, ou no título, ou no enredo, sempre trazer personagens que são animais, né? Então a gente já passou pelas aranhas, pelos morcegos, né? Passamos pela raposa, passamos por várias personagens, né, com essas características, né? Na verdade, metáforas de aproximação para discussões que a gente gosta de fazer quando a gente pensa em literatura, né? E tanto no Clube do Conto como no Clube do Romance, né, nós estamos mais focados no ano 2023, que aliás está chegando a ser o final, né? Aqui no Clube do Conto, nós vamos ter, se eu não me engano, só mais 1 ou 2 encontros, né? O ano já está indo para o processo de final, né? E esse ano, essa tarde, né, nós fizemos uma escolha, a curadoria, por um escritor que não é um escritor tão conhecido, não é um escritor tão comumente discutido, né? Mas que é o E. Cummings. Assim ele se autodefine, né? E quando ele coloca os dois E's, né? O E. Cummings, esse é E ponto minúsculos. Ele já é um transgressor já por natureza, né? E eu queria falar um pouquinho do Cummings, pensando, né? O nome dele, na verdade, é Edward Einstein Cummings, né? E eu coloquei até no chat aqui do nosso encontro, e também para quem tem o WhatsApp do clube, né? Coloquei um link para uma canção cantada por um artista brasileiro, que é o Zé Cabaleiro. E, para minha surpresa, nas minhas pesquisas, já conhecia esse CD na época, né, do Zé Cabaleiro, falando sobre sensibilidades, né, sobre metáforas da leveza, e ele vai trazer um poema do Camus e que vai fazer parte de um dos CDs que ele vai lançar, né? Esse escritor, o Camus, ele vai viver no final da década de... Ele morre no final da década de 60, perdão, no final da década de 50, começo da 60, ele vive até 1962, por ali, e ele vai ter um papel muito importante, né, na literatura como um escritor que ele vai trabalhar muito parecido com os escritores que a gente teve aqui em um momento diferente da literatura brasileira, que era aquela literatura da ruptura, que era a literatura como é que a gente vai dizer, da transgressão. Então, ele vai criar um jeito de escrever muito diferente. Ele vai ser muito parecido com o Drummond, quando ele está no primeiro momento das suas escrituras, lá na década de 1920, 1930, né? Ele vai também navegar por experimentações. Ele vai trabalhar um pouquinho com a poesia concreta, que aqui no Brasil vai ser representada pelos irmãos Campos, né? Então, super interessante todo esse ambiente, né, criado por esse escritor estadunidense, né? Ele tem uma história que eu acho importante que a gente discuta aqui, não pela história em si, mas pelo que representa essa história dele para o texto que nós vamos discutir hoje, né? Acho que Thaisa pensa como eu, não é o escritor, não é mais importante que a obra, nem a obra é mais importante que o escritor. Essas questões são colocadas no mesmo espaço, no mesmo tempo, né?
Boa tarde, Luiz, seja bem-vinda, né? Então, para poder entrar no conto do Camis e entender um pouquinho essa delicadeza que é esse conto, né? Um conto que às vezes passa para nós até um elemento assim pueril, inocente demais, né? Mas quando a gente olha para esse texto e para os textos do Camis, a gente entende essas questões que ele traz, essas figuras que dialogam, né? Duas figuras que parece que não poderiam dialogar, porque ele fala de um elefante enorme, né? Forte, e de repente ele traz aquela borboleta, aquela personagem que é o exemplo, né, do que é leve, do que é sutil, do que é delicado, né? Então, ele trabalha com contraponto, né? Com os contrapontos, né, desses dois grandes, dessas personagens que vão nos encantar. E eu gostaria muito depois que vocês pudessem escutar a canção do Zé Cabaleiro, porque o Zé Cabaleiro vai musicar, né, um poema do Camis. E eu queria ler esse poema para vocês, para que vocês pudessem ter a dimensão de por que eu estou trazendo esse diálogo, né, entre a obra do Camis como poeta e ele como um escritor de narrativas para crianças, porque essa obra, né, que é os contos do Camis, ela vai ser traduzida a primeira vez por uma editora de Portugal, né? E essa que eu tenho aqui, ela já é a tradução do Cláudio Alves Marcondes, as ilustrações são de Guazelli, e são organizadas, e também tem um pós-fácil de um estudioso do Camis, que é o Jorge James Firmat. Então, ele é um texto todo diferente, um livro todo diferente, né? Depois eu posso, só para vocês terem ideia, né? A ilustração está aqui, é um texto, um livro muito bonito, né? Tá? Então, eu vou só pedir então para vocês para ler o poema, né, que chama "Na Algum Lugar". E aí eu queria que a gente se remetesse a O Elefante e a Borboleta. E o nome do poema é "Na Algum Lugar", tudo junto mesmo, "Na Algum Lugar". A tradução é assim porque o texto no seu original também juntou as palavras, né? Então o tradutor trouxe também a delicadeza e o exercício de aceitar o escritor, né? Como o texto como ele aparece. Então, o texto diz assim: "Na algum lugar em que eu nunca estive, alegremente além de qualquer experiência, teus olhos têm o silêncio. No teu gesto mais frágil, há coisas que me encerram. O que eu não ouso tocar porque estou demasiado perto. Teu mais ligeiro olhar facilmente me descerra, embora eu tenha me fechado com dedos em algum lugar. Me abre sempre pétala por pétala, como a primavera abre, tocando sutilmente, misteriosamente, a sua primeira rosa. Ou se quiseres me ver fechado, eu e minha vida nos fecharemos belamente, de repente, assim como o coração dessa flor imagina, a neve cuidadosamente descendo em toda parte. Nada que eu possa perceber nesse universo iguala o poder de tua imensa fragilidade, cuja textura compele-me com a cor dos seus continentes, restituindo a morte e o sempre, cada vez que respira. Não sei dizer o que há em ti que fecha e abre. Só uma parte de mim compreende que a voz dos teus olhos é mais profunda que todas as rosas. Ninguém, nem mesmo a chuva, tem mãos tão pequenas. Né? Esse é o texto do Camis, né? Um poema do Camis, um dos poemas mais famosos dele. Né? E aí eu queria chamar a atenção que ele não usa a letra maiúscula. Isso. E só usa pontuação para dar uma pequena pausa, não usa ponto final. Uhum. Né? Então ele já rompe, né? Nos anos 50, né? Início de 60,
com a forma padrão da poesia, né? Então, ele é um ruptor. Isso. Até porque a poesia norte-americana, eu não sou altamente conhecedora, a gente conhece alguns autores, a nossa experiência, né, Thaís, perpassa muito mais a literatura portuguesa, a literatura brasileira, mas a gente sabe que a literatura norte-americana ela é um pouco mais tradicional do que as literaturas outras, né? Então ele também quebra esse processo tradicional, que eu digo mais a questão da estética, da forma, né? Eles têm grandes escritores rompedores desse processo, mas ele está navegando num período até mais conservador. Sim, aquele período, né? É um período que nos Estados Unidos não havia ruptura, e aqui já tinha tido o modernismo, né, dos anos 20, e o modernismo vai abrir um olhar, né, de uma forma mais impactante, né? Porque foi um movimento, né? E nos Estados Unidos não aconteceu isso. Alguns poetas deliberadamente rompiam, né? Mas não houve um movimento modernista como aconteceu no Brasil. E tem toda uma história, né, que envolve as questões do Camis com a família, especialmente com uma filha, né? E ele, eu acho, quando ele pensa, quando ele se aventura na literatura para crianças, né, ele com certeza está pensando nesse relacionamento que ele teve já mais tardio, esse contato que ele teve mais tarde com a própria filha, né? Ele não convive com ela no período mais da infância mesmo dela e vai encontrá-la depois. É toda uma história, né? Que é fácil de acessar, a gente consegue pensar, né, sobre isso, discutir sobre isso, mas aí para entender por que o texto em algum lugar, né, que eu trouxe para vocês, que depois vocês vão ver que a música e o arranjo que o Zé Cabaleiro dá para a letra é maravilhoso, né? Não é uma letra de um poema linear, né? Ele vai falando de sentimentos no texto, e esses sentimentos eles são colocados não de uma ordem com linearidade, ele quebra justamente esse processo linear da literatura, e quando ele vem para o texto Elefante e a Borboleta, que é o texto que nós vamos discutir hoje, o conto que nós vamos discutir outro, ele começa o texto dizendo assim: era uma vez um elefante que passava o dia inteiro sem fazer nada. Ele vivia sozinho em uma pequena casa, no ponto mais alto de um caminho cheio de curvas. Então, ele está falando, né, de alguém que vive numa solidão imensa e que, para que se chegue até ele, já tem um empecilho. Ele mora num lugar longe, sozinho, e para chegar lá, o espaço é cheio de curvas. Então, ele meio que projeta, né, essa dificuldade dele, pessoalmente, né, com essa relação com essa família, com essa filha, né, mas ele ele coloca muito essa metáfora da dificuldade, né, que ele sentia, que ele tinha, e por isso que eu acho que ele escolhe um elefante, né, porque o elefante, como a Thaís estava falando, né, é grande, é pesado, demora para se movimentar. Tem dificuldades nesse movimento. Isso, nunca seria, por exemplo, uma metáfora para delicadeza. A borboleta não. A borboleta é a leveza, é a delicadeza, né? E eu acho interessante como ele continua o segundo parágrafo. Né? Desde a casa do elefante, esse caminho cheio de curvas ia descendo e dando voltas e voltas até acabar em um vale bem verde, onde havia outra casa bem pequena. E nessa casinha vivia uma borboleta. Então, o que a gente está vendo, né? A gente está vendo esse distanciamento, né? Nós estamos vendo esse momento de divisão, dizendo assim, um está aqui e o outro está lá. Estão no mesmo, vivendo até no mesmo momento, né? Mas cada um no seu lugar, né? Então, eu acho que a grande questão desse texto é justamente tentar ver o que vai acontecer com esse elefante e com essa borboleta, né? E aí a gente vai ver que vai chegar determinado dia, né? Que ele está olhando pela janela e continua não fazendo nada,
E, de repente, ele olha e ele vê a borboleta. E ele pergunta, quem será que vem subindo pelo caminho e passando por todas as curvas, bem na direção da minha casinha? Disse o elefante para si mesmo. E aí vem aquela borboleta, né? Que não precisa caminhar, que não precisa de apoio, que não precisa de ajuda, que só é beneficiada, né, pela força do vento. Porque ela é tão leve que aquelas curvas são facilmente transponíveis, né? São curvas que para ela não fazem diferença porque ela vem caminhando sobre as curvas, né? E essa pequena borboleta bate a porta desse elefante bem levemente, né? E pergunta, né? E bate e pergunta, tem alguém aí dentro? Aí no primeiro momento ele fica quieto, ele não responde. Ela bate de novo. E a primeira vez que eu li o texto, eu pensei assim, ele não vai abrir, ela vai embora. Mas não, ela insiste e ele abre a porta, né? Na terceira vez que ela bate, ele abre a porta e olha que interessante, né? Pela terceira vez a borboleta bateu na porta e dessa vez fazendo bastante barulho e perguntou: tem ou não tem alguém em casa? E dessa vez o elefante disse com uma voz toda tremida: estou aqui. A borboleta então espiou pelo vão da porta e disse: quem é você que mora nessa casa? O elefante olhou em volta e respondeu: eu sou o elefante, que passa o dia todo sem fazer nada. Ah, que bom, disse a borboleta. E será que posso entrar? Por favor, entre, disse o elefante com um sorriso, pois estava muito contente. Assim, a borboleta só precisou empurrar a pequena porta com a asa e entrar. Olha só que interessante. O elefante era grande, morava sozinho numa casa, e quem tem a voz trêmula não é a borboleta, é ele. E a porta da casa deveria ser uma porta grande, porque ele é grande, e não. Ela, com a asa dela, consegue abrir a porta da casa dele, né? Então, que casa é essa, né? Essa casa é ele mesmo. É o próprio elefante que é essa casa, né? Então, com toda aquela força, aquele ímpeto, né? Até do que é um elefante para o nosso dia a dia, para imaginar esse elefante, mas ela não. Ela, com a delicadeza, consegue acessar, né? A ele, né? Então, eu acho que é uma lindeza essa metáfora que o Camus faz, né, de dizer, ele não fala que ela roubou a porta, que ela bateu, não é, ele modifica, né? A delicadeza é capaz de romper as barreiras, e a solidão e a tristeza, né? E interessante também que ele coloca essa borboleta também morando sozinha numa casa para além da casinha. Casa. Para além da casa do elefante, né? E ele também vai trabalhar de uma forma bem bacana. Boa tarde, Carolina, tudo bem? Ela também vai falar ele vai também falar de uma forma bem bacana, né? E quem testemunha desses diálogos são as árvores. Então, ele também personifica essas árvores, né? As árvores aparecem aqui como testemunhas, né, desse encontro, né? Então, a natureza está muito presente nesse caminho, né? E tem determinado momento, assim, né, que ele fala dessas árvores. Então, é a borboleta com o elefante, a borboleta bate 3 vezes na porta, e quem são as árvores? As árvores são 7. Então, a gente vê a aproximação do Camus com a questão dos contos para as crianças, com as questões dos contos de fada, o que é o número 3, o que é o número 7, né? Como eles são abertos. Isso, né? O que ele quer é a reflexão sobre. Uhum. E ele diz assim, era uma vez 7 árvores que moravam à beira do caminho, cheio de curvas. E quando a borboleta empurrou a porta com a asa e entrou na casinha do elefante, uma das árvores comentou com as outras árvores, acho que logo, logo vai chover. O caminho cheio de curvas vai ficar todo molhado e com um cheiro maravilhoso, disse outra das árvores para uma das árvores. Então, uma árvore diferente diz para outra árvore diferente: que sorte tem a borboleta!
agora está no bem bom da casinha do elefante e nem vai se preocupar com a chuva. Né? Então, um diálogo que? Um diálogo de encontro. De proteção. De proteção. Quer dizer, aquele elefante tão grande tem uma casa, acolhe essa borboleta que dá a ele uma razão de viver, porque ele passava o tempo todo sem fazer nada. E sozinho. E ela vai significar a vida dele. Ressignificar a vida desse elefante, né? E o elefante fica tão feliz, né, que ele diz, por que nós não podemos nos encontrar sempre? E aí eles começam a se encontrar mais vezes, né? E ela começa a visitar esse amigo que ela encontra, né? E é muito bonito quando ela diz, a borboleta diz assim, então a borboleta sorriu e disse, adoraria descer com você pelas curvas desse caminho. Vamos sair juntos pela pequena porta da sua casa e descer os degraus até o caminho. Que tal? E assim saíram juntos e o braço do elefante rodeava levemente a borboleta. Então a árvore menor de todas comentou, acho que a borboleta gosta do elefante tanto quanto o elefante gosta da borboleta. E isso me deixa muito contente, pois o amor de um pelo outro vai durar para sempre. Então nós temos quase que uma impossibilidade de um elefante abraçar uma borboleta. No entanto, eles fazem isso. Né? Esse elefante é capaz de acolher essa figura tão como é que é delicada, tão, como é que a gente diz assim, tão sensível, porque qualquer vento meio forte pode prejudicar a borboleta. Ela é delicada e sensível. E sensível, né? E ele não. Ele estava sem fazer nada e agora ele ressignifica a existência, né? É pesado. Uhum. E pesado, né? E também quando fala dessa casinha, né? É porque a vida dele era ainda pequena, né? Ele não tinha encontrado o outro coletivo. Então, a vida dele é pequena, como a nossa vida é pequena, se a gente não encontra o coletivo, se a gente não encontra o outro, se a gente não divide, se a gente não relativiza a vida, né? E então aqui ele quebra todo o processo. Então a gente olha para um conto desse, é um conto para crianças, porque tem imagem, porque tem isso, porque tem aquilo, não, é de uma profundidade enorme, né? Porque é quase uma impossibilidade que se transforma em possibilidade. Ele traz aquela máxima, né? Os opostos se atraem. Isso, né? Isso é uma lei da física, mas que serve para a vida, né? Porque a vida é natureza, A vida é natureza. A vida é natureza. Você não pode pensar a vida senão na natureza. E é interessante porque quem testemunha essa vida é a própria natureza, são as árvores. Né? E a árvore é o maior símbolo de tudo, porque não tem nada mais coletivo do que uma árvore, porque ela faz a fotossíntese, ela devolve para a natureza a vida. Ela reequilibra. Reequilibra. Onde não tem as árvores, tem desequilíbrio. Tem desequilíbrio. Né? E elas não. As 7 árvores estão nas curvas do caminho, olhando para aquele elefante e testemunhando a possibilidade desse encontro maravilhoso, né? E aí tem um trecho muito bonito que diz assim, quando eles chegaram à casa da borboleta, que ficava no fundo do vale bem verde, e que nunca antes estivera tão verde quanto naquela hora, o elefante disse, é aqui que você mora? É aqui que eu moro, respondeu a borboleta. Posso conhecer a sua casa? Pediu o elefante. Claro que sim. Então o elefante empurrou levemente a porta e eles entraram na casa da borboleta. Aí o elefante beijou carinhosamente a borboleta, e a borboleta disse: por que você nunca desceu até este vale onde eu moro? Né? Então, olha só. Né? Primeiro, as árvores estavam tão verdes como nunca tiveram verdes, porque a vida é isso, a vida é renovação, choveu e deu sol, aquelas árvores ficaram mais verdes, e também pela essa renovação. E amor é renovação. Amor é renovação. Então, aquele amor renovou aquele ambiente, renovou a vida dos dois, né? Aí o elefante pergunta, sabe por que eu nunca desci aqui? Responde, eu nunca desci aqui porque eu passava o dia inteiro sem fazer nada. Agora não, agora eu posso fazer. Eu venho aqui, mas agora eu sei onde você mora e eu vou descer pelo caminho cheio de curvas todos os dias para te ver.
mas só se você quiser. Olha a delicadeza, eu não vou invadir o seu espaço. Eu Só se posso, você permitir. só se você quiser, É né? um pacto. Só se você permitir. Então, se configura, né? Essa delicadeza desse encontro. E aí, como que o conto termina, né? Assim, depois disso, todos os dias o elefante descia pelas curvas do caminho que cheiravam tão deliciosamente, passando pelas 7 árvores e pelos passarinhos que cantavam no arbusto para visitar a sua amiguinha, a borboleta. E eu não tenho como não ligar a história do Camis com a filha, né? Como se esse Camis que se entendia tão distante desse relacionamento, dessa figura de pai, ele se descobre pai e acaba podendo se aproximar dessa filha, né? Que era tão delicada, que era essa borboleta, né? Ou não, ou essa leitura pode ser uma leitura da minha fantasia, né? Mas é uma coisa que eu aproximo. Quantas pessoas a gente acha que estão tão distantes de nós, que são pessoas que a gente nunca vai se aproximar, que a gente nunca vai poder dialogar, e, no entanto, essas pessoas às vezes estão com a porta entreaberta. Basta que a gente bata nessa porta, né? Então, eu acho que é de uma delicadeza imensa esse texto. E no final, né, ele retoma aquela máxima dos contos de fada, onde ele busca os números mágicos, onde ele busca essa quase fábula, né, eu diria. Não, é uma fábula. É, uma fábula sem aquela moral, né, sem julgar, uma fábula moderna, né? E no final, ele remonta e diz assim: e o amor deles durou para sempre, né? Quer dizer, um amor realmente verdadeiro, de aproximação, de compreensão da fragilidade e da dureza de um e de outro. Tem negociação, né? O que ele coloca, né? Que o amor é uma entrega. Uhum. E a partir do momento que você começa a negociar, você está delimitando esse espaço amoroso. Isso, e eles não, eles fizeram um pacto de encontro e harmonia. Então, o amor para ele é uma harmonia. E a harmonia pode se dar entre os opostos, né? Uhum. Eu acho que esse é a grande questão do Camis, né? De trazer. Eu queria só. É difícil mostrar assim, né, a imagem, mas eu vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho para vocês da imagem que eu tenho aqui, né? Do livro. Ele é um livro muito bonito, são vários pontos do próprio Camis, né? Eu queria mostrar a última imagem que mostra, se vocês conseguirem ver, o elefante aqui, a borboleta, a diferença deles, né? O elefante imenso e essa borboleta tão pequenininha, micro, né? Mas eles seguem adiante, né? Eles vão seguindo adiante, a altura e as árvores todas na imagem estão projetadas como se acolhessem eles, como se estivessem acolhendo esse encontro, né? Esse encontro tão maravilhoso, né? De opostos, tão opostos, né? Metaforicamente apresentados aqui. Então, eu acho que é um pouco essa leitura, né, que a gente que a gente fez aqui da obra, né? Não sei, Thaís, se você gostaria de complementar alguma coisa. Eu acho que esse tipo de literatura é uma literatura que nos abre para a reflexão, né? Eu penso que vocês ouvindo essa história, lendo essa história, né, vão refletir sobre as suas existências, sobre as suas vidas, né? Uhum. E isso é muito significativo, né? Você pensar na vida não pelo lado pragmático, né? Que é necessário, sem dúvida alguma, né? Mas que tem um outro lado, né? Que nos alimenta, que é o dos sentimentos, das emoções, das sensibilidades. Isso. E ele está falando, né, lá em 50, ele está falando, né, talvez num espaço muito mais duro de se falar disso, num espaço em que as pessoas, primeiro nos Estados Unidos, pragmático, né, que é culturalmente bem pragmático, né, a própria natureza deles, né, já é mais pragmática,
E ele falando de talvez uma sociedade até mais fortemente marcada por caminhos, né? Isso precisa ficar desse lado, aquele do ato, isso em cima, E daí a força do capitalismo lá, né? Lá, E ele vem falar de alguma coisa muito presente hoje, né? O que a gente está vendo hoje acontecer, né? A gente está vendo justamente acontecer o contrário. A gente, diferente das árvores, nosso testemunho não é de amor, né? Nosso testemunho é de dor, de tristeza, né? E ele já falava dessa divisão, né? Não pode uma borboleta se relacionar com um elefante, ser amiga do elefante, porque eles são muito diferentes. E é uma pena, porque hoje a gente está justamente penando, o mundo está sofrendo porque não aceita a diferença, né? Não tem diálogo, né? Hoje a mídia está nos falando muito mais da guerra, né? De Gaza, né? Mas existe outra guerra acontecendo, né? A guerra da Ucrânia não parou, né? Mas assim, a mídia vai nos conduzindo, né? A valorar uma coisa diferente da outra, mas a essência precisa ser compreendida. Isso está acontecendo pelo desamor. E não esse amor piegas, eu gosto de você, deixa de gostar, não, esse amor que acolhe, que aceita, que alimenta a vida. Que alimenta a vida, como as árvores se alimentavam do sol e se alimentavam da chuva. E que a gente não pode viver sem essa relação com a natureza. Exatamente. Né? E daí todos os problemas que nós estamos vivendo contemporaneamente, né, em função do desrespeito ao planeta. Isso. E toda essa metáfora dos planetas, né, considerando o que é uma metáfora do planeta, que estamos todos nele, porque às vezes as pessoas pensam que pode jogar alguma coisa da janela e está fora, não, né? Todo mundo está no mesmo lugar e parece que a gente agora vive um espaço meio de mãos atadas, né? Eu fico às vezes acompanhando uma coisa aqui, outra ali, o que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer? Em que medida a gente tem alguma potência, né? Alguma força para transformar. Né? E tem, né? Porque independente de sermos apenas né? Mas se cada um se unir ao outro, formaremos uma rede. E uma rede modifica. Modifica. É só o que modifica, né? É só o que modifica. Então, aquelas árvores, né? Elas, apesar de serem nutridas pela terra, pelo sol e pela chuva, quando elas presenciaram alguma coisa que as emociona, elas ficam mais bonitas do que elas já eram. O verde fica mais verde. E hoje a gente está olhando para um mundo muito cinza, né? Eu acho que é isso que está deprimindo tantas pessoas, entristecendo, a par da guerra, todas as outras dores que o mundo tem. Então, quando a gente acessa a um texto tão delicado, tão bonito como esse, né? Tão singelo, eu diria até, mas de uma complexidade desse tamanho, né? Que fala de aceitação, que fala de acolhimento, de solidariedade, de empatia, né? Quer dizer, alguém que não estava fazendo nada agora pode se dedicar a fazer alguma coisa por alguém e para alguém e por si. Por si. Por si, né? E quando você está na relação com o outro, você está se fortalecendo. Isso. Hoje eu estava numa aula com os meus estudantes do mestrado e a gente estava discutindo um pouquinho da obra do Foucault, né? E em determinado momento o Foucault tem um outro ponto de vista sobre o cuidar, né? O cuidar não é cuidar do outro, né? O Foucault fala que eu primeiro preciso cuidar de quem eu sou para poder cuidar do outro. E esse cuidar não é esse cuidado simples da água, da terra, do sol e da chuva, é mais que isso, né? É alimentar as pessoas de desejos, de compreender suas dores, né? E ele deixa claro em determinado momento do texto que se eu não estiver bem, eu não posso acolher o outro. Então, aquele elefante estava sozinho. A partir do momento que alguém bate a porta dele, ele pode modificar aquela solidão com o outro, para o outro, né? E para ele mesmo. Então, não adianta eu ter todo um exercício do cuidado para fora de mim. Eu preciso ter um cuidado para dentro de mim. E esse cuidado não pode ser um cuidado preocupado só com aquilo que vai representar essa perspectiva do cuidado, né? Mas é um cuidado aberto, um cuidado que não é egoísta, um cuidado que
está para mim, para que eu possa também acolher o outro e também deixar que o outro me acolha, né? Então, acho que isso é bacana, porque ela bate 2 vezes, né? Duas vezes na porta. E ele não abre nas 2 primeiras vezes. Ele abre na terceira. Mas ele abre na terceira. Então, às vezes, a gente precisa tentar uma vez, 2, 3, talvez até mais vezes, né? E ele vai sempre com os números cabalísticos, né? Sim. 7 árvores, bate 3 vezes, né? Isso. Porque esses números que são aqueles que abrem, né? Para possibilidades. Isso. Então, você não pode fechar possibilidades, né? Você tem que abrir possibilidades. Aí tem a metáfora da porta, né? Que é maravilhosa, né? Sim. A porta e a janela. Se a gente pensa também no Gaston Bachelard, que estuda a poética do espaço, a porta, a janela, o sótão, né? São metáforas maravilhosas, né? Que nos constroem, que são construídas por nós. Porque por que a gente fala que os olhos são os espelhos, né? Da alma, né? Porque faz todo sentido, né? Que eles sejam, né? Porque é isso, né? Quando a gente olha, está espelhado aquilo lá. Eles reverberam. Eles reverberam. Eles podem falar. Eu me lembro que na época do Covid, a gente ria com os olhos, né? A gente porque nós estávamos com as máscaras, né? Então os olhos sempre foram nos acolheram, né? E aí a gente percebe o quanto o riso não é apenas pela boca. Né? Isso, exatamente, né? Mas, gente, eu não sei se vocês gostariam de falar mais alguma coisa, gostariam de acrescentar algo. E a professora Thais aqui estamos à disposição para ouvi-los também, né? Dialogar. Foi uma experiência boa, né? Essa leitura, né? E enquanto vocês vão vendo se alguém quer comentar alguma coisa, né? Normalmente, a gente olha para esses contos e pelo jeito que esses livros são, pelo colorido, pela imagem, né? A gente imagina, esses textos são somente para as crianças, né? Ou são direcionados para. Mas vejam como não, né? Como eles também fazem sentido para nós. E o Cummings, ele tem essa sensibilidade porque ele começa a construção da obra pela poesia, ele traz essa poesia para dentro da narrativa. Isso que é o bacana nesse grande compositor, que não é tão conhecido, né? Talvez como outros tantos americanos, ingleses, né? Mas que escreve na língua inglesa e tem um papel super importante na construção daquela cultura e que chega até nós também, para que nós possamos olhar para as culturas de formas mais sensíveis e delicadas, né? Também não fazer pré-julgamentos, né? Existe sensibilidade em todo lugar. A gente só precisa saber em qual porta bater e também, às vezes, poder abrir a nossa porta, né? Talvez não da primeira vez, mas da segunda, terceira, né? E em determinado momento poder dialogar. Quero agradecer, né, a presença de vocês. Muito obrigada por mais esse encontro. No dia 11 de novembro, lembrando aqui, nós vamos ter no Clube do Romance a obra Dom Quixote de La Mancha, que vai ser mediada pela professora Sueli Canhete, que era ex-docente aqui da Univille, docente sênior, e convido vocês todos também a estar lá no sábado de manhã, aí é um pouco mais longo o encontro, porque é um romance, né, que vai se discutir, e o Dom Quixote a gente teria que ter 20 encontros, né, e ainda ia ser pouco, né, mas nós vamos abordar alguns elementos importantes da obra, certo, gente? Thaisa, gostaria de se despedir também? Eu acho que esse encontro, né, abre possibilidades. E não deixe de ouvir o Zé Cabaleiro, que vai abrir alternativas. Até poderíamos ouvir o Zé Cabaleiro agora. Vou abrir aqui no meu celular para vocês, para encerrarmos, para vocês poderem escutar. Vamos ver se eu acho aqui. Tem que pular primeiro um pouquinho das propagandas, né? Já vai entrar. É aquele poema que eu li para vocês no início, tá? Meus olhos têm o seu silêncio.
mais frágil. Há coisas que me encerram, ou que eu não ouço tocar. Porque estão baseado perto. Meu mais ligeiro olhar facilmente me disser. Embora eu tenha me fechado como dedos em algum lugar. Abre sempre pétala por pétala, como a primavera abre, tocando sutilmente, misteriosamente, a sua primeira rosa. Sua primeira rosa. Ou se quiseres me ver fechado em minha vida, nos fecharemos belamente de repente. Assim como o coração desta flor imagina, a neve cuidadosamente descendo em toda parte. Nada que eu possa perceber neste universo iguala o poder de tua intensa fragilidade, cuja textura compele-me com a cor de seus continentes, restituindo a morte o sempre cada vez que respira. Com essa música linda tocando aqui ao fundo, nós vamos nos despedindo e até a próxima. Um abraço para todos e para todas. É mais profunda que todas as rosas.